Panorama por Trends CE. Oi, meu nome é Bruno, eu sou de Equity Research aqui da Genial e eu vou falar um pouco sobre criptomoedas e o que está por trás delas, se elas são seguras. As criptomoedas são essencialmente um meio de você transacionar valores monetários através de internet e 100% de uma forma 100% digital. Elas são pautadas na tecnologia da blockchain, então a tecnologia da blockchain necessariamente está em criptomoedas. E essa tecnologia permite com que muito mais pessoas validem uma transação ao invés de um ente ou uma empresa. Então, por exemplo, quando você faz uma TED ou uma DOC, o Banco Central valida aquela sua transferência se você está transferindo para outra pessoa. No caso de uma blockchain, não. Você tem 50% mais uma das pessoas conectadas àquela rede que precisam falar se aquela transferência é verídica. Isso gera muito mais segurança porque você não tem um ente ou uma empresa que precisa falar que aquilo é real. Você tem um conjunto de pessoas que precisa validar essa informação. Isso traz uma rede muito mais segura, muito mais completa. Isso não vale somente para bens monetários ou para moeda e etc. Você consegue transacionar diversas informações e até por isso as criptomoedas saíram do espectro simplesmente monetário e hoje em dia já tem até questões de propriedade, quadros como NFTs, que são novos tipos de criptomoedas. Essencialmente, o mundo das criptomoedas se concentra muito em Bitcoin, Ethereum e outras que são muito mais mainstream, que geralmente são pautadas em valores monetários. Muitas empresas têm comprado essas criptomoedas, seja para reforçar seus balanços, sua posição de caixa ou apostando numa perspectiva de futuro. Essas empresas surfam de um know-how que muitas outras não têm, ou seja, elas entendem o mercado, elas sabem como fazer custódia e elas conseguem prover serviços de pagamento, por exemplo, para os seus clientes, saindo muito mais na frente nesse segmento. Por outro lado, elas têm um risco muito maior, dependendo da posição de caixa que elas reforçam e da funcionalidade dessas criptomoedas no balanço, que é muito mais relacionado à volatilidade. Então, como essas moedas ainda são muito voláteis, tem muita variação de preço ao longo do tempo, existe o risco dessas empresas terem perdas no curto prazo ou até no longo prazo, caso uma dessas moedas dê errado. A gente tem muitas criptomoedas e não sabe exatamente qual irá prosperar no futuro, apesar das mainstream, então Bitcoin, Ethereum, serem moedas que são muito prósperas para terem um resultado positivo no futuro. Dentre essas empresas, a gente pode citar Tesla ou até mesmo PayPal, que estão inclusive fazendo meios de pagamento, que é uma novidade nesse mercado. Então, os meios de pagamento funcionam essencialmente com uma conversão dessas criptomoedas para moeda fiduciária quando se faz esse pagamento. Dessa forma, as empresas fogem da grande volatilidade que esses ativos têm e conseguem usá-los para transacionar, por exemplo, um café ou uma água ou qualquer bem que a gente possa comprar. Então, na hora, o lojista recebe em moeda real, mas a pessoa que está pagando, paga em criptomoedas. Dessa forma, as moedas efetivamente já podem ser utilizadas para pagamento, seja em crédito, seja em débito. Existem produtos para ambos os serviços, inclusive já tem produtos de crédito relacionado, inclusive derivativos e etc., a esse mercado. Então já é um mercado bastante amplo que já foge também à volatilidade. Um outro aspecto é que ela pode não ser somente uma moeda e pode ser uma reserva de valor. Como muitas criptomoedas não são inflacionárias, elas têm uma oferta limitada e a gente sabe qual que é essa oferta, como no caso do Bitcoin, elas não tendem a perder muito valor ao longo do tempo, ou pelo menos isso é previsível, fazendo com que elas tenham características, por exemplo, semelhantes a metais como o ouro, que são reservas de valor. Então elas podem ser ativos que também tem essas características. Entretanto, a gente ainda não sabe efetivamente como isso vai funcionar e tem muitas moedas com características diferentes. O essencial e o único entre todas elas é a blockchain por trás, ou seja, um sistema de validação descentralizado que torna uma ferramenta extremamente segura.